Êxodo capítulo 20, nós vamos ler o que já estudamos semana passada, o 5º mandamento, e vamos estudar hoje o 6º mandamento, não matarás. Achou aí Êxodo capítulo 20? Vamos ler o que nós já estudamos, né? O versículo 12 e depois o verso 13. Êxodo 20, verso 12 e verso de número 13. Verso 12 de Êxodo 20 diz assim: honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. E esse dos 10 mandamentos é o único que tem promessa de vida longa. Vale a pena ser um bom filho. E o que vamos estudar hoje, versículo 13, na minha versão está não mate ou não matarás. Não é isso? Então deixa a sua Bíblia aberta. Hoje eu vou tentar, prometo, vou tentar falar suavemente. Vou tentar falar pausadamente. Vou tentar. Para que eu vou pedir que hoje, né, diferentemente da semana passada, eu já trouxe os versículos, mas hoje eu vou pedir que você abra. Você que tem facilidade, não tem problema. Pastor, eu não sei onde está bem os livros. Só anota, né, porque estamos aqui, precisamos de papel e caneta. Então só anota. Mas se você tiver facilidade em navegar pela palavra do Senhor, então você vai abrir os versículos comigo. 6º mandamento é não matarás. Você pode repetir? É o 6º mandamento. Está aí, a mensagem foi dita, não foi? Está explicado. Lembre-se sempre que nós estamos tratando do estudo de forma como a pedagogia infantil, como aquilo que você ensina para uma criança que naquele momento ela não tem tanto conhecimento ainda para que você explique tudo, mas o que é importante ela saber de imediato é: faça isso, não faça isso. É esta forma que Deus está fazendo com o seu povo, porque o povo está nascendo ali, né? O povo está crescendo agora, cresceu numericamente, agora Deus está cuidando desse povo teologicamente. O povo saiu geograficamente do Egito, Deus agora está tirando espiritualmente o Egito daquele povo, e isso só é possível através das leis do Senhor. Então é sempre importante eu falar isso e também lembrar que nós sempre estudamos o mandamento. Eu procuro falar sobre o contexto, como era naquela época, né? E também trazer a luz de Jesus no Novo Testamento. É importante também a gente fazer isso e fazer colocações da nossa cultura atual também, daquilo que a gente pode. Nem tudo eu vou poder bater o martelo e dizer sim ou não, faça isso ou não faça isso. É muito complicado essa questão, mas nós vamos trazer bastante conteúdo para que a gente possa saber discernir, pelo menos, algumas coisas que a gente está vendo por aí, ok? Então vamos começar. E antes, né, de entrar propriamente, né, vamos iniciar o nosso estudo, mas antes de entrar propriamente, eu queria fazer 3 considerações que são básicas, poderiam até ser desnecessárias, mas eu preciso fazer para que a gente fique claro que estamos tratando do mandamento não matarás, a que pé estamos tratando. Então a primeira coisa que eu anotei aqui é que esta lei se refere exclusivamente ao ser humano, né? Ser humano, separado, né? Não é igual o pessoal escreve no Enem, ser humano, tudo junto. Não. É o ser humano. Esse mandamento é específico para ele, tá bom? Então fica essa dica aí. Valeu, obrigado, meu jovem. Fica essa dica. Só para o ser humano. Pastor, então a gente pode matar os animais indistintamente? Lógico que não. Então a gente pode desmatar as florestas? Não, lógico que não. A Bíblia tem conceitos lá também para agricultura, tem para pecuária e tem também na questão da natureza, ecológica. A Bíblia vai falar sobre tudo isso. Mas aqui especificamente ele está falando para o ser humano. Não está falando para a vida animal, vegetal nem mineral. O ser humano, tá bom? Segunda coisa que eu quero falar é que nenhum ser humano tem o direito sobre a vida do outro. Nenhum ser humano tem o direito, já que achou que tem alguma coisa e vai tirar. A gente vai chegar lá na questão da pena de morte. Nós vamos tatear, porque para falar sobre isso a gente precisa aqui de uma manhã inteira, talvez, né, para a gente trabalhar esse assunto no conceito mundial. Não dá para falar somente no conceito nosso, principalmente que nós não temos isso. Mas a vida do ser humano não está sob domínio de nenhum outro.
Nenhum outro ser humano pode decidir quem vive ou quem morre, se nasce ou se não nasce, como foi o que a gente viu essa semana. Isso não está nas mãos do ser humano. Isso não pode estar nas mãos do ser humano. Nós fomos criados à imagem e semelhança de quem? De Deus, né? Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós temos um Criador. Então, só quem tem autonomia, autoridade para dizer quem vive e quem morre é o Senhor. E é por isso que nas leis, quem vai dizer se pode morrer ou não é o Senhor. É Ele que define e a gente vai entrar bastante nesse critério aí, tá bom? E uma outra coisa, eu vou pedir que você já manuseie a sua Bíblia aí comigo. Deus, eu vou chamar desta forma, tá? Porque está sendo gravado, então eu tenho que estar sempre com a preocupação de saber que de repente outras pessoas podem ouvir e ela pode não entender. Na minha forma de entender e agora explicar, eu entendo que pela palavra do Senhor, Deus tem uma espécie, como um exemplo, estou sendo bem claro para depois ninguém me processar nem nada, de um termômetro. Um termômetro que eu escrevi aqui, termômetro de maldades. Deus tem uma espécie de termômetro, que seria a misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor tem fim ou não? Não, elas se renovam cada manhã. Amanheceu, você abriu o olho, é misericórdia pura. Misericórdia de Deus, que a gente abriu os olhos no outro dia. Então a misericórdia do Senhor se renova. Mas nós estamos lendo nos profetas, e Deus vai dizer para Jeremias, e é por isso que eu compartilhei isso ontem no nosso grupo de estudo no WhatsApp, que o Senhor falou para Jeremias, para ele, não ore mais por esse povo, porque eu não vou mais perdoá-los. As misericórdias do Senhor são infinitas, mas tudo tem limite. Tudo tem limite, inclusive para o Senhor. E Ele é o único que pode dar um limite efetivamente perfeito, porque Ele conhece a história por completo e conhece o coração do indivíduo, tá? Então abre aí Gênesis, capítulo 6. Gênesis 6, tem muitos textos, mas eu só vou ficar nos de Gênesis, senão a gente vai sair gastando muito tempo aqui para falar sobre esse termômetro. Gênesis 6, versículo 5, diz assim, lá na questão da humanidade sendo perversa e tal. Gênesis 6, 5 diz, o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se o que na tua Bíblia? Está escrito como? Aumentado, multiplicado? Opa, então alguma coisa está crescendo. E Deus está percebendo que a maldade está se multiplicando. Ele não está nem somando, né? Está indo um passo mais avançado. Porque se for só somando, agora está multiplicando, o negócio aumenta de forma absurda. Então Deus está dizendo, o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que o desígnio do coração delas era continuamente mal. Então está aqui o termômetro da maldade do ser humano. O Senhor conhece o coração e sabe, aquele ali não vai, eu não sei, eu vou orar por ele até Deus falar assim, não ore mais, mas enquanto Deus não falar, eu vou orar por aquela pessoa. Agora, ele que conhece tudo, ele vai dizer, aquela pessoa não vai mudar. Então, essa pessoa aqui, ele pode chegar aqui e dar um fim àquilo e a pessoa chegar ao limite. Porque o termômetro da maldade, outro termômetro da maldade, está quando o Senhor renova lá em Gênesis 15, as suas promessas com Abraão. Gênesis 15, versículo 16, o Senhor está explicando para Abraão que vai ter um povo, esse povo vai crescer, esse povo vai para uma terra estrangeira, vai crescer lá, mas depois esse povo vai ser escravizado. Depois que esse povo for escravizado, vai passar 400 anos e o Senhor vai vir libertar. Antes de existir nação de Israel, de qualquer coisa, Deus já está avisando para Abraão, que é quem está iniciando tudo isso, que vai acontecer isso. E aí no versículo 16 ele vai dizer assim, na quarta geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. O que o Senhor está dizendo assim, vocês vão ficar lá, vai ter esse período, e aqui a maldade desse povo que tomou a terra de Canaã está crescendo.
Mas vai chegar num limite que vai ser intolerável, porque eles não vão mudar. E aí vai ser o tempo de vocês saírem de lá e vir, porque quando o povo chegar, o que o povo vai fazer com os habitantes da terra? Exterminar. Ah, pastor, mas não é para matar. A gente vai chegar lá. O Senhor vai dizer o quê? Extermina tudo. Porque chegou no termômetro da maldade de Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Se tiver qualquer dúvida, irmãos, levanta a mão, fala, me pergunta logo. Puxa a cordinha do ônibus aí, né? A gente está igual um ônibus aqui. Puxa a cordinha aí que a gente dá uma parada. E o último exemplo, para a gente não gastar tempo, Gênesis 18, 20, desse termômetro de Deus. Quando é a questão lá de Sodoma e Gomorra. Gênesis 18, versículo 20. Você achou aí? Diz assim: então o Senhor disse, o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado. O Senhor está olhando, o negócio está ruim lá, mas o Senhor é misericordioso e paciente, só que vai chegar num limite que eu estou chamando de termômetro de maldade, que vai chegar no limite que o Senhor vai falar assim, basta, e é quando Ele vai exterminar definitivamente as duas cidades de Sodoma e Gomorra e algumas ao redor, mas principalmente estas duas cidades, porque tem um limite, e só quem pode dar este limite é o Senhor, porque Ele é o dono, Ele é o Criador, Ele é o autor da vida, então só Ele tem autoridade para dizer, basta, tua vida acabou aqui agora e a pessoa acabar e morrer. Só o Senhor pode fazer isso, ok? Então desde Adão a gente está vivendo esse negócio aí. O salário do pecado é o quê? A morte. Então, trabalhou para isso, recebe. Salário é algo merecido. Agora o que a gente tem hoje é graça, é favor e merecido. A gente não merecia, mas o Senhor nos deu. Somos salvos pela graça. Mas quem continuar no pecado, quem vai receber aquilo que merece, que é a morte. Terceira coisa que eu quero falar, né, e antes de falar disso, para não deixar esse assunto assim, os que eu falei aqui foram juízos de Deus sobre algumas nações, sobre povos. Agora, depois da cruz, só tem um juízo reservado. É o juízo do grande dia. O Senhor agora não está aplicando mais esse juízo. Estamos, como a gente fala, né, no tempo da graça. Estamos neste tempo da graça. Mas as pessoas continuam abusando da graça do Senhor. Então, vai chegar o dia desse juízo. Esse juízo que já veio sendo tipificado de algumas formas, lá no dilúvio, Sodoma e Gomorra, né, com o Egito, já foi tipificando que o Senhor tem um limite para tudo e está chegando o termômetro da maldade, da humanidade, desta geração que a gente está chegando, e quando chegar lá no limite, o Senhor vai derramar o seu juízo sobre a terra, mas só sobre aqueles que estão fora da graça do Senhor. Se você está debaixo da graça do Senhor, você está guardado por Ele desse mal aí que vai vir sobre a terra, essa calamidade, que é o juízo do Senhor. E a terceira coisa que eu queria falar é que mesmo tendo juízo, ou Deus decidindo, devido a essa maldade aqui acabou, Deus continua sendo essencialmente amor, nada mudou. Deus é amor, Deus também é fogo consumidor quando Ele precisa, mas Deus é amor. E é só você perceber isso na paciência de Deus lá, desde quando o povo entra em Canaã, até agora Jeremias, que é um dos profetas que vai falar até o cativeiro e um pouquinho depois dele, vai ver que Deus, com muita paciência, séculos se passando, e o povo ainda nos seus pecados, nos seus delitos, até quando Deus vai dizer, basta, e vai vir em Babilônia para destruir tudo, como veio a Síria e destruiu as outras 10 tribos. Deus é essencialmente amor. Mas existe amor sem justiça, sem disciplina? Não. Ou pelo menos não poderia haver, porque a justiça tem que caminhar ao lado do amor, porque senão a gente tem problema, tá bom? Então Deus pune ao que ama? Pune. Abre aí em Hebreus, sei que você conhece esse texto, mas vai lá no final e vai voltando um pouquinho aí, que você vai achar. Olha lá, Apocalipse, aí vai voltando aí, Judas, 3 João, 2 João, 1 João, 2 Pedro, 1 Pedro, Tiago, Hebreus. Exatamente. Achou aí Hebreus? O outro já achou até o capítulo, já sabe. Hebreus 12, agora acha aí Hebreus 12,
Eu queria que você deixasse isso aí marcado na sua Bíblia. Deus é essencialmente amor, mas Ele pune aqueles que Ele ama. Versículos 5 ao 7 eu quero ler. Principalmente o 6, como o diácono Adriano citou ali, mas deixa eu ler do 5 ao 7. Diz assim, todo mundo achou? Depois você pega um lápis de cor, né? Ou marca-texto. Marca-texto eu não gosto que marca a página atrás, né? Mas pega um lápis de cor assim, marca isso aí. Hebreus 12, 5 ao 7. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. Porque o Senhor corrige a quem? E castiga todo filho a quem aceita. 7. É para a disciplina de vocês. Não, é para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Então Deus recebe e cuida da gente como filho. Exemplo prático. Você tem filho, aí por exemplo também tem um sobrinho, né? Foi te visitar. Aí o teu sobrinho está fazendo uma coisa que você já ensinou para o seu filho que não deve fazer. Aí você está vendo, geralmente a gente vai fazer o quê? Vai pegar ele pela orelha? É o teu filho? Não vai, porque se você fizer isso, por mais que você esteja certo, você pode estar ofendendo a mãe, vai que aquela mãe que fica mimando o filho não vai gostar, vai ficar chateado com você. Então o que a gente faz? Não começa aí, fulano, vem cá, olha aqui, ó, essa praga, quer dizer, essa benção aqui, ó, sai daqui. Aí você está, porque não é o teu filho. Agora se é o teu filho, eu falei para você não meter, eu não falei para você, já dá logo os solavanco, pô. Eu não falei para você não mexer, tu já dá logo os catiripapo. Porque é o teu filho. Então Deus, porque nos ama, nos trata como filhos. Não é porque Ele nos recebeu como adoção que Ele vai ficar passando a mãozinha na nossa cabeça. Você quer ser meu filho, filho? Então vou te tratar como meu filho. Filho que eu amo, eu corrijo. É assim que Deus nos trata. Ficou claro esse exemplo? Para a gente entender. Porque às vezes a gente fala, Deus, o filho é. Porque quando não é filho, está para lá, não é minha responsabilidade. Agora, quando eu digo Deus é o meu pai, agora está na responsabilidade dele. E ele cuida daqueles que estão debaixo da sua responsabilidade. Então, ele pune quem ama. Na correção, Deus nos livra da morte. Hebreus 12, aí, ó, versículo 28 e 29. Hebreus 12, versículo 28 e 29 diz assim: por isso, recebendo nós reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. E Hebreus 10, 30, 31 vai dizer que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Tá bom? Então, Deus, esse mandamento é especificamente para a vida humana, para o ser humano. Deus é o único que detém total autoridade sobre a vida e sobre a morte, e independente de Deus dar vida ou decidir que vai morrer, Deus é essencialmente amor, é simplesmente o juízo de Deus acontecendo naquele momento. Por quê? Porque o amor verdadeiro, como eu disse, ele caminha com a justiça. Amor sem justiça, filho vai ser mimado, guarde isso. Amor sem a justiça, sem a disciplina, sem a correção, vai fazer filho mimado. E justiça sem amor vai fazer filho rebelde. O filho não recebe amor, mas só recebe paulada, punição, não recebe um elogio, só paulada na cabeça. Nunca está bom nada, não sei o quê. Está criando um filho rebelde. Está faltando uma das duas coisas importantíssimas na educação. Deus, o Pai, nos educa, e isso fica uma aula para nós com os nossos filhos. Então precisamos ter amor e justiça, que aí a gente vai ter filhos amorosos e amáveis, filhos que amam e são merecedores de amor, filhos fortes, filhos que servem ao Senhor. Tá bom? Então, para terminar, esse mandamento se refere à vida humana. Ok, até aqui? Só Deus tem o direito de tirar a vida. Ok, alguém tem alguma dúvida nessa parte? O amor de Deus caminha com a justiça. Deus não ama inconsequentemente. Eu amo tanto que passa a mão em cima de um monte de coisa. Vai colher coisa ruim na frente, pode ter certeza. Porque aquilo que você semeia, você vai colher, não tem jeito. Pode ser salvo, pode não ser, meu filho, mas vai colher o que você plantou, ok? Principalmente aqui nesse mandamento da morte, né? A gente vai ver algumas coisas. Então, feitas essas considerações, ninguém tendo dúvida, vamos seguir. Esse mandamento não tem nenhuma dificuldade de entender. Não matar. Não tem nenhuma coisa, sublinha, alguma coisa que precisa de experiência, olhar, mas não matar, acabou. O mandamento simplesmente é esse.
A profunda aplicação dele é esse, não matar. E os judeus entenderam isso perfeitamente, entenderam de forma literal. Não tirar a vida de alguém sem motivo. Foi a forma que o judeu entendeu. Por quê? Porque Deus deu nas suas leis vários motivos para que alguém devesse morrer, sim ou não? Então, quando Deus fala para eles, não mate, ele entendeu que não é para matar sem motivo, porque Deus vai dar alguns motivos que ele não quer o mal no meio do povo, que aquilo é um pecado, que aquilo é uma blasfêmia. Aí basta você ler o livro de Levíticos, você chega em casa, dá uma lidinha nele, você vai ver várias recomendações de Deus e vai dizer, puna desse jeito aqui não pode, desse jeito aqui pode. Mas só que era muito mais do que simplesmente saber a hora que podia matar, ou que não podia matar, ou se Deus queria que matasse, ou se Deus não queria matar. E eu quero que você guarde isso aqui. O que era mais importante? Deus estava dando o ponto máximo desse mandamento, que é o quê? O cuidado com o outro. Por mais que possa parecer esquisito isso, mas Deus está dando o ponto máximo aqui. O ponto máximo da vida é o quê? A morte. Então ele está dando o ponto máximo para aquela pessoa poder entender o valor da vida. E nesse mandamento, a gente vai se aprofundar nisso daqui. Como se ele dissesse assim, ferir o outro é a mesma coisa que ferir a si mesmo. Porque aquilo que eu fizer com alguém vai ser feito. Abra sua Bíblia aí em Levítico. Isso. Eu estou indo devagar hoje? Eu estou tentando. Levítico, capítulo 24. Você conhece esse versículo. Talvez você não soubesse que ele está especificamente no capítulo 24. 24 do 17 ao 22. Levítico 24 do 17 ao 22. Lá no iniciozinho da Bíblia, isso, Gênesis, Êxodo, Levítico. Ok? Achou? Levítico 24, versículo 17 ao 22. Diz assim: quem matar alguém será morto. Matou? Mas quem matar um animal deve restituí-lo, igual por igual. Se alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Olha. Fala, caramba, mas por quê? Calma que a gente vai chegar lá. Se alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Fratura por fratura. Olha aí, Aí quebrei a mão do cara lá. Bota a tua mão aqui, quebra a mão dele. Isso, pronto, pode ir para casa. Isso, se abraça agora e vai para casa. Isso. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Sabia que você conhecia essa parte. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim se fará com ele. Quem matar um animal, restituirá outro. Agora, quem matar um homem, será morto. Vocês terão a mesma lei para o estrangeiro e para o natural da terra, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então o Senhor está dizendo o quê? Cuidado, não matar. Por quê? Porque ferir o próximo é tão importante que se você ferir o outro, você está ferindo. Isso já era para trazer a máxima de importância do amor do outro. Para eu ter todo cuidado com quem? Com o outro. Eu preciso ter cuidado com o outro. Então, já desde o Antigo Testamento, Deus já está falando da importância do outro. Apesar daqui, esse outro aqui, ser exclusivamente o povo de Deus. O outro aqui que Deus está falando são eles. Eu não sei se eu separei o versículo aqui que a gente vai ler, que vai falar que é esse. É o meu povo, da tua terra. Não é o outro de lá, não. Mas isso vai ser amplificado no Novo Testamento. Mas, a princípio, qual era o povo que deveria refletir a glória de Deus? Só esse povo. Então, só esse povo, o outro é esse, tá bom? Então, imagina se não tivesse uma lei como essa. Para um povo que não tem lei nenhuma e acabou de sair da escravidão. A gente precisa queimar os neurônios aqui nessa parte. Imagina um povo que não tem nenhuma lei, que precisa de um senso de justiça. A pessoa precisa se sentir justificada de um ato. Quem aqui sofre alguma coisa e deixa para lá? A gente, quer, bota na justiça, quer reaver alguma coisa. Por quê? Porque a gente se sente prejudicado. Então imagina se não tivesse uma lei. Não matarás, pronto, acabou. Mas e aí se alguém ferisse o outro e não tivesse uma lei?
A pessoa ia, em primeiro lugar, pensar logo em infringir esse mandamento. E aí ia falar assim, caramba, ele quebrou o braço do fulano. Peraí, não, isso não vai ficar assim não. Esse cara pensa que ele ia sair de onde ele estava e ia lá e ia fazer o que com o outro? Ia só quebrar o braço dele? O braço ia ser o primeiro, mas ele não ia parar de bater, de dar paulada. Por quê? Porque ele feriu o outro e agora eu tenho o meu senso de justiça. Para preservar, entenda isso, para preservar, Deus coloca essa lei. Por mais que para nós, hoje, não faça no mínimo sentido, nós temos as leis, temos a Constituição, temos os advogados, temos os juízes, mas nesse momento, a melhor coisa para a pessoa poder se sentir vingada, ou que aquilo foi pago, aquilo que ele fez vai ser feito com o outro. Aconteceu com ele? Aconteceu. Então o outro vai sofrer a mesma coisa. Pronto, eu estou obedecendo a lei de Deus e a pessoa pagou por aquilo que ela fez. Você está conseguindo caminhar aí comigo? Tranquilo? Iraneide, beleza? Posso seguir? Deus está dando esses mandamentos, são fáceis de compreender e a pessoa ia entender que ela não poderia tirar a vida do outro porque o cara quebrou o braço do outro. Não, quebrou o braço do outro, quebra o braço daquele lá também. Agora, matar não. Não. Agora, matou, aí não tem jeito. Olho por olho, dente por dente, tá bom? Então, a gente podia ler o não matarás como a palavra realmente é não assassinar. Porque entre matar e assassinar tem uma diferença grande. Sim ou não? Quando a pessoa passou pelo julgamento lá, sentou na cadeira elétrica, hoje não tem mais cadeira elétrica, e foi morto. Ele pagou por um crime, vamos colocar assim. Por quê? Porque ele matou alguém, ele assassinou alguém. Então, matar uma pessoa, né, no exercício da lei, alguma coisa, a gente vai falar sobre isso, é diferente de eu simplesmente assassinar. Vou lá e vou assassinar a pessoa. Não gostei, me fechou no trânsito, o cara vai sacar a arma e mata o outro lá. Isso é assassinato. O que Deus está dizendo aqui é não assassinar, porque o próprio Deus, depois daqueles anos todos que tira o povo do deserto, que passa e entra em Canaã, ele manda matar aquele povo, mas estava debaixo da ordem de Deus. Quem é que é o dono da vida? É o Senhor. Ele é o único que pode dizer que acabou e mandar exterminar, como acontecia naquele contexto daquela época. Hoje é assim? Não, irmãos, estamos debaixo da graça do Senhor. Hoje não é assim. Hoje a gente toma um tapa no rosto, o Senhor Jesus vai falar o quê? Para você fazer o quê? É olho por olho e dente por dente? Tenha paciência com teu irmão. É para literalmente dar outra face. É fazer o quê? Tenha paciência com ele, caminha com ele mais uma milha, anda com ele mais um pouco. Mas se alguém matasse o outro acidentalmente, podia acontecer sim ou não? Podia. Né? Tu está trabalhando lá, lembra lá de 2 Reis 6? O pessoal cortando lenha para poder fazer uma casa maior para a escola de profetas. De repente o cara faz assim, o machado saiu. Sorte que não pegou em ninguém, o machado caiu no rio. O profeta foi lá, fez o machado flutuar, para o pessoal poder pegar, porque o machado era emprestado. Agora imagina tu está trabalhando, faz assim com o machado, solta o ferro do cabo, pega na cabeça do cara que estava lá atrás, cortando a outra árvore, matou o cara. Matou, vai morrer. Mas Deus também estava protegendo o povo em questão a isso. Abre aí Números. Próximo livro, você está em Levítico? Vai em Números, capítulo 35. Matei acidentalmente, foi um acidente. Tinha um vingador de sangue, ele poderia ir lá matar, tinha cidade de refúgio, tinha tudo para proteger a pessoa. Números 35, você achou? Versículo 16, vamos ler o 16 primeiro, diz assim: mas se alguém ferir uma pessoa com instrumento de ferro, e essa pessoa morrer, é homicida, e o homicida será morto. Ele foi lá e matou o cara. Agora o verso 22, porém, se alguém empurrar uma outra pessoa, num outro exemplo, e subitamente, sem inimizade, um acidente, ou contra ela lançar um instrumento, sem má intenção, ou vê-la e ou sem vê-la deixar cair sobre ela alguma pedra que possa causar-lhe a morte, e essa pessoa morrer, não sendo sua inimiga, nem tendo a intenção de causar-lhe mal, então a congregação julgará entre o matador e o vingador de sangue. Segura aqui.
A figura do vingador de sangue é a figura de alguém da família que tem o direito, apesar de ter sido um acidente, ele tem o direito de tirar a vida daquela pessoa, mesmo que tenha sido por acidente. Aconteceu o acidente, o cara, larga o que está fazendo agora, corre para o sacerdote da cidade, direto, nem vai em casa beber água, já corre para lá, vai para o sacerdote. Chega lá, aconteceu isso aconteceu tal, provavelmente está vindo alguém da família para vingar o sangue. Quando o vingador de sangue chegasse, não ia poder chegar lá e matar, porque foi um acidente. Se ele pega o cara no meio do caminho, ele poderia matar. Mas o cara correu e foi para o sacerdote está lá, vamos julgar a causa, vamos continuar. Segundo estas leis, e livrará o homicida da mão do vingador do sangue, se ele for inocente, lógico, e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde havia se refugiado. Ali ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com santo óleo. Existiam cidades de refúgio na palavra do Senhor, cidades mais ou menos próximas às cidades do povo de Israel, das tribos. Para quê? Aconteceu um incidente como esse, a pessoa ia ao sacerdote, tinha os julgamentos, poxa, ela é inocente, pegava essa pessoa, enviava ela com segurança para a cidade de refúgio. Ela só podia sair de lá quando o sacerdote daquela cidade morresse. Quer dizer, quanto tempo? Não sei. Poderia ele mesmo morrer lá e o sacerdote continuar vivo. Mas o período era, ele tinha que ficar lá. Ah, mas e se ele resolvesse dar um passeio? Se ele resolvesse dar um passeio e o vingador de sangue achasse ele em algum lugar, tinha todo o direito de tirar-lhe a vida. Então ele tinha que ficar na cidade de refúgio. Agora, se o vingador de sangue entrasse na cidade e o matasse lá, agora isso é um assassinato, ele também seria morto. Deu para entender isso? Deu? Fala, Camila. O cara passou mal no bar, morreu, infartou, e aí você está perguntando se isso foi Deus que matou ele naquela hora ou se ele ia morrer mesmo de qualquer jeito, é isso? É. Isso. Uhum. Chegou o momento, todo mundo tem prazo de validade. Você já nasceu, eu nasci, todo mundo nasceu com a única certeza. Qual? Vai morrer. Vai chegar a sua hora, assim como vai chegar a minha. Oi? Vai chegar, vai chamar a senha. Segura a minha aí, meu. Mas vai chegar, entendeu? É Deus que está... Deus que determinou, está determinado. Os dias, Salmo 139, que a gente usa bastante ele na questão do aborto, vai falar que antes de ter qualquer coisa formada no ventre, né, o Senhor já conhecia e tinha todos os dias de vida já escritos num livro antes daquela pessoa existir. Então, Deus é que sabe. Caramba, morreu tão novo. Um acidente trágico. Não sei. Deus já sabia de todas as coisas. Agora, não quer dizer, o cara estava na obra, caiu uma pedra, foi Deus que tacou a pedra. Não quer dizer isso, né? Estou falando de acidentes agora. Não estou dizendo que é isso, claro que não. Mas era o tempo, chegou o tempo, não tem jeito. Algumas pessoas acreditam na possibilidade de morrer antes da hora. Você já ouviu isso? Poxa, morreu antes da hora, se ele não tivesse ido para lá. Isso é muito complicado, irmão, porque você está tirando a soberania de Deus. Deus é soberano. E não era agora, quem foi que deu essa ordem? Quem não foi eu? No céu não tem essa confusão, né? Não é que igual as nossas leis aí, né? Caramba! Ou como a pena de morte. Depois de muitos anos das pessoas morrerem, vários arquivos foram vistos, a pessoa é inocente. Agora, já morreu, o cara foi condenado. Ou o cara que passou 30 anos lá, não sei quem viu essa reportagem lá, o homem passou 30 anos, saiu de lá doente, com um monte de não sei o quê, e aí depois de 30 anos, na época não tinha DNA, não tinha não sei o quê, resolveram fazer, o cara era inocente. 30 anos lá esperando o julgamento para ser morto e o cara era inocente. Então, muita coisa envolvida nessa questão da morte. Mas Deus, Camila, está no controle de tudo mesmo. Morreu. Deus não é pego de surpresa, assim, caramba, morreu. Não, morreu porque ia morrer mesmo, não tem jeito, tá? E o versículo 30 e 31, ainda aí de Números 35, versículo 30 e 31. Todo aquele que matar uma pessoa será morto conforme o depoimento das testemunhas. Mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que alguém morra. Não é para chegar alguém lá, eu vi, foi ele. Não, tem que ter duas pessoas, né? Especialmente não pode ser da mesma família, né? Pessoas que viram aquilo, pessoas distintas, vão chegar lá para depor. Então, era assim que acontecia o julgamento.
Então vamos para a gente fechar essa parte aqui. Deus é o único que tem o direito sobre a vida. É Ele que deu a vida e é Ele que sabe o dia que vai morrer. Isso não está na mão do ser humano. Não sou eu que decido, porque eu sou um governante, ou porque eu tenho uma arma, ou porque eu vou decidir quem vai viver e quem vai morrer. Né? Se fizer isso, está em desacordo com a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor diz: não assassinarás ou não matarás. Por isso Deus é o único que define como extirpar o mal no meio do povo. Né? Ele falou assim: Moisés, decide isso daí. Né? Lembra lá da lenha, lá do guardar o sábado, que o cara foi catar lenha, que a gente leu esse texto aqui? Aí, o que faz agora? Ninguém sabia, porque não tinha ainda uma definição do que aconteceria com quem fizesse algo. Aí foram prender o camarada, foram consultar o Senhor. O Senhor falou assim: pode matar. Por quê? Porque é Ele que conhece os desígnios do coração daquelas pessoas e é Ele que tem autoridade sobre a vida. Aí Deus falou com Moisés, foi lá, reuniu o povo, é para matar. Então leva para a cidade, apedreja até matar. Por quê? Porque Deus deu autoridade. Né? Ah, Moisés decide, não gostei de você. Né? Hoje em dia pode ser assim. Ah, e ó, uma boa pergunta. Rei Ezequias. Deus mandou o profeta Isaías lá. Falou para ele: ajeita tudo na tua casa, põe tudo em ordem, porque você vai fazer o quê? Você vai morrer. O que o rei fez? Orou, agradecido: Senhor, tenho te servido com integridade. Tu sabes como eu tenho feito como eu tenho sido diante de ti. E chorou, virado para a parede. Foi isso que ele fez. O profeta Isaías estava saindo pela porta do palácio, lá no pátio. Deus falou o que para o profeta? Volta e fala para ele que ele vai ter mais quanto tempo de vida? 15 anos. Aí o pastor está perguntando, agora que todo mundo conhece a história, o pastor está perguntando: e aí? Mudou? O cara ia morrer e agora viveu mais 15 anos? Quem foi que disse que ele ia morrer? Quem foi que deu mais 15 anos para ele? Deus é soberano, Ele faz o que Ele quiser. Ele faz na hora que Ele quiser, da forma que Ele quer. E Deus nunca é pego de surpresa. Ai, poxa, Deus olhou lá do céu, tadinho, está chorando tanto. Ah, poxa, não, tadinho, ele é bonzinho sim. Deus já conhece a história toda, do início ao fim. Deus já sabe as coisas que vão acontecer. Quando Ele coloca as coisas em questão, como Ele fala com Moisés: Moisés, sai do meio do povo aí, ó, que eu vou exterminar tudo e vou começar tudo de novo com você. O que Moisés fez? Não, Senhor, faça isso não faz isso com esse povo. Moisés quer dar uma de conselheiro de Deus. O que o pessoal vai pensar? Que o Senhor trouxe o povo para cá, e agora que está no deserto, o Senhor não teve mão poderosa para cuidar do povo, e aí o povo acabou morrendo. Não faz isso não, Senhor. O Senhor honrou Moisés, falou assim: tá bom, então só não vou andar no meio do povo, mas não vou exterminar o povo. Foi Moisés que aconselhou o Senhor? Quando a pessoa olha esse texto, eu já vi gente pregando, fica com o nariz enfiado no texto, vai dizer que Moisés foi uma voz ali de autoridade e que Deus atendeu o clamor de Moisés. Que isso, irmão? Afasta o rosto e olha a Bíblia inteira. Os pensamentos deles são mais altos que os meus. O Senhor detém o conhecimento de tudo. Antes de haver mundo, já estava, você lê a carta de Pedro, a crucificação, o sacrifício de Jesus já estava pronto. Porque antes que houvesse mundo, o Senhor Jesus já estava preparado para morrer pelo mundo. Porque o Senhor conhece tudo. O Senhor já sabia a resposta que Moisés vai dar. Quem está em xeque ali não é o Senhor, é Moisés. Quem está em xeque ali não é Deus, é Ezequias. Ezequias, ali no... porque ele chorou, Deus se comoveu. Deus já conhece essa história. Já sabia que ele ia viver mais 15 anos. Mas dá aquela ênfase na história de Ezequias para nos ensinar algo. Ensinar a importância da vida. Ensinar um monte de coisa. Agora não vou, senão eu vou pregar Ezequias aqui. Mas não mudou, Deus mudou de ideia. Deus tem uma ideia por completo. Aí algum irmão me perguntou aqui, em algum momento, não sei se foi nessa aula ou em outra, falou assim: mas por que a Bíblia diz que Deus se arrepende? Por que a Bíblia fala então que Deus se arrependeu? Logo lá no início. Se arrependeu de fazer o homem. Né? Logo lá, vamos destruir tudo, destrói tudo. Por que a Bíblia diz que Deus se arrepende? Oi? Algumas versões traduzem que Deus se entristeceu muito. Essa que eu estou usando, acho que traduz dessa forma. Mas por que traduz isso? Quem é o autor da Bíblia Sagrada é Deus. Né? Os outros são escritores, estão escrevendo. O autor é o Senhor. Deus está participando de toda a história. Ele está incluindo, ou se incluindo na história. Então, como participante da história, para que a gente possa entender isso, né? Porque senão como é que ia fazer assim?
Bem, vamos escrever aqui agora. Como eu já sei que vai ser assim, pronto, não precisa escrever nada então, já sabe tudo. Mas para participar, apesar dele estar num tempo diferente do nosso, que é a eternidade, ele participa do nosso. E a forma de participar do nosso é como o entendimento de ser humano. Então, Deus se arrepende, é uma forma dele estar inserido na história e de Deus estar mais perto de nós. Porque isso eu entendo o que é. Eu sei o que é isso. Agora, a Bíblia está fazendo, esta é uma linguagem figurativa. Não é porque Deus não sabia e mudou de ideia. Ele conhece toda a história do início ao fim. Deus é soberano. Nada pode passar desapercebido do Senhor. Ele conhece a história toda, já sabe o dia que eu vou morrer, já sabe o dia que ele vai voltar, o dia que vai ser onde a gente vai passar a eternidade, sabe de tudo. Quem não sabe sou eu. Mas para que eu tenha um Deus que esteja perto de mim, Ele permite que eu me relacione com Ele entendendo que Ele fica triste, que Ele se ira, que Ele fica alegre, que Ele se arrepende. Eu estou me aproximando dEle para me relacionar. Ele tem os olhos como chama de fogo, tem as suas mãos, os seus pés estão sobre o estrado que é a terra, porque isso me aproxima dEle, é um relacionamento, a forma de eu inserir Deus na minha história, na minha linha do tempo, apesar da linha do tempo dEle ser totalmente outra. Tá? Então só pegar esse gancho aqui, porque senão pode ficar meio entre aspas aí o que eu estava acabando de falar. Mas não poderia condenar, agora já não sei nem mais onde é que eu estava, que já passou tudo. Então, se matou por acidente, poderia ir para a cidade de refúgio. Ok? Então, matou, morreu. E isso era para trazer o quê? Proximidade. Proximidade para a pessoa. A pessoa poder saber assim, caramba, outra pessoa é importante. Esse negócio de, não gostei, vou matar. Não, não pode não. Porque se ele morre, morro eu também. Porque ele é tão importante quanto eu sou importante. Essa é a máxima que Deus está colocando. Muito mais do que simplesmente pensar em matar um ao outro, é para pensar na importância do outro. É o que Deus está fazendo quando Ele está escrevendo os mandamentos. Ok? Pode falar. Usar. Por causa da lei. Isso. Quando Davi vai buscar a Arca da Aliança, né, que o pessoal vai estar trazendo a arca de volta, e aí ele manda colocar sobre carroças. Está em desobediência à palavra. Porque a ordem era que tinha uns varais específicos, quando a gente lê lá em Números, a construção dele, Deus deu o tipo da madeira, Deus deu o tipo de revestimento, deu comprimento, para que nem os levitas ficassem tão perto. E aí Davi, naquela euforia, né, cuidado para não fazer coisas com euforia. Aí manda colocar sobre uma carroça e tal, não sei o que, e trazer. Aí a carroça, que é a história que o Davi está falando, balançou lá, passou lá, que a estrada parecia as nossas hoje, mas não mudou nada, né? Cheio de solavanco no meio da rua, a carroça passou ali, bateu, a arca ia como se fosse cair. Aí o homem, com muita boa intenção, chamado Uzá, estendeu as mãos e colocou as mãos na arca do Senhor, a qual ele disse que só o sumo sacerdote, uma vez por ano, entraria para oferecer sacrifícios lá dentro, no santíssimo lugar ou no santo dos santos. Aí o cara foi e botou a mão, o cara morreu na hora. Por quê? Porque Deus deu uma ordem. E agora esse homem morreu. Por culpa de quem que ele morreu? Culpa de quem? Pensa aí. Davi. E isso fica um ensinamento para quem? Para nós que lideramos. Pessoa que lidera tem que ter cuidado, porque conforme as atitudes erradas que a gente faz, pode estar gerando morte em vez de vida. Por causa de uma atitude errada de Davi, ficou triste e tal, não sei o quê, mas quem morreu foi Uzá. Porque Deus, Ele é fogo consumidor. Não tem essa de boa intenção com o Senhor. Deus não quebra galho. Eu nunca mais esqueci essa frase quando eu ouvi. De quem quebra princípio. Quebrou princípio de Deus, Deus não tem essa de quebra galho, não tem essa não, com o Senhor. Então, deu errado, exterminou. Uzá. Era lei. Quem se chegasse perto ia morrer. No outro episódio com Samuel lá, na época de Samuel, o pessoal levou a arca, botou no templo de Dagom, Dagom caía de cara toda hora, devolveram a arca do Senhor para Israel. Quando chegou lá que o pessoal viu a arca, ficou feliz. O que o pessoal fez quando viu a arca? Foi lá para querer olhar o que tinha dentro da arca. Todo mundo que estava ali morreu. Se eu não me engano, são 70 pessoas. Vocês, presbítero Valdeci, que conhece a Bíblia de cor, é isso mesmo? Mas bastante pessoas morreram ali naquela hora. Bum! Fulminado. Por quê? Porque Deus deu uma ordem. Se mexer aqui não pode. Quando o avião cai, não entende. Caiu em cima da arca o avião.
Ah, já ficou a arca. Então a arca já ficou, agora estamos no avião. Já passamos na história assim, ó. Aham. É a mesma coisa da Camila. Ai, coitado, pegou aquele avião. Se não tivesse ido naquele avião, ou então vai virar o filme Premonição. Aí a morte vem buscando um por um. Não tem esse negócio, irmão. Era o tempo dele. Caiu o avião, fatalidade, né? E aí, inclusive eu vi o filme ontem, aquele Voo 93. Que triste, né? Nunca mais vou ver aquele filme. Uma tristeza. Pessoal que conseguiu, dos 5 aviões do 11 de setembro, um grupo de pessoas conseguiu intervir e derrubaram um avião para que não chegassem, acho que ao Washington. Eles derrubaram o avião, morreu todo mundo, mas não deixou os terroristas chegarem no destino. A gente vai ter que passar para o segundo tempo depois, não vai dar tempo não. Pode falar. O empresário chegou na firma de manhã e o vigia falou para o gerente, olha, vou pegar avião de tarde. Aí o gerente escutou e o vigia, que fica lá à noite, escutou também. Aí falou para ele, senhor, não pega esse avião não, porque ele vai cair. Eu sonhei ontem à noite que ele vai cair. E você não era vigia? Como é que você dormiu de noite? Ele falou, eu dormi um pouquinho. Aí o cara mandou ele embora e não foi viajar, com medo. E o avião caiu. Se é hoje, esse cara é preso, né? Foi ele que derrubou. Como é que ele sabia? Mas Deus... Você crê em livramento, irmão? Deus livra, irmão. O quê? Joga assim no YouTube lá, livramento. Tem cada acidente que a pessoa sai inteira que tu fica assim, ó. O quê? Deus livra. Agora, eu tenho mais só 2 coisas para falar. A primeira, o mandamento é simples. Não matar, eu só dei uma explicação de como funcionava, a questão matou, morre, matou por acidente, tem a cidade de refúgio, tem julgamento, não era assim também de qualquer jeito, tinha tudo certinho. Mas eu preciso ainda falar sobre 2 questões, né? Algumas questões que eu chamo de questões difíceis e talvez a gente vá só falar sobre elas e não vamos defini-las, e falar sobre o que o Novo Testamento fala disso. Não sei se vai dar tempo, que são 8h27, mas vamos lá. Algumas questões difíceis, essa não é tanto. Por exemplo, é pecado ser policial? Mas e se o cara sacar a arma e matar outro? Legítima defesa é lei de quem? Se o policial sacar... Estou perguntando só. E se o policial sacar a arma e matar o cara? Mata ou não mata? Dá um tiro na perna, só para arriar. Eu ia dar na perna, aceitei na cabeça. Headshot. Poxa, que mira, hein? E aí? O que a Bíblia diz sobre isso? Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Palavras do Senhor. Romanos 13, do 1 ao 7. Eu preciso ler. Sei que é um pouco extenso, mas eu preciso ler. É pecado ser policial? Claro que não, irmão. Ele está agindo em prol de quê? Da justiça. Né? Vamos supor, né, que a gente está falando da camada boa. Né? Mas tem uma meia dúzia aí que só misericórdia. Né? Mas a maioria estão agindo com justiça. Então, esses que estão agindo com justiça, tem que agir dessa forma mesmo. Meia dúzia só, não tem muito não. Achou aí Romanos 13? Achou? Quer falar, Mal? Então, a gente vai ler isso agora, justamente isso, que a gente vai ler aí em Romanos 13. Mauro, sobre a tua pergunta. Mauro está dizendo que na carreira dele, ele já precisou ter que intervir e ter que eliminar 3 pessoas, é mais ou menos isso? Né? Naquela troca de tiro, bandidos, não sei o que, precisou, eliminou. E agora, pastor, como é que eu fico? Né? Fora a sensação horrível que deve ser, que eu imagino que não deva ser uma coisa agradável para a maioria, mas necessária, vamos ver o que a Bíblia diz. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores ou governamentais. Tá? Não sei qual é a tua versão bíblica aí. Que são as superiores, Romanos 13, versículo 1 ao 7. Porque não há autoridade
está exercendo justiça, né? Não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Por quê? Porque Deus é justo e ama a justiça, então ele quer que haja justiça. Ah, mas a pessoa que está lá é um pilantra, é corrupto. Deus não chamou para isso. Assim como não chamou pastor para roubar dinheiro de ninguém. Pastor para ficar andando, fazendo um monte de coisa errada. Como não chamou o cara, como não chamou ninguém para fazer. O cara está para exercer com justiça, é para ser justo com aquilo que ele faz. E não para se favorecer pelo poder que ele tem, né? A corrupção do poder. Assim, verso 2, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, e você terá o louvor dela. Não quer ter medo da polícia? Anda direito, anda com o documento do teu carro em dia, anda sem estar embriagado na rua, anda sem fazer barbeiragem, né? Falando do trânsito aí, de automóvel. Ah, não quer ter problema com a polícia? Ande direito, não tem problema, você não tem problema. 4, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem, de quem faz o bem, né? Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz o quê? Qual o instrumento que está na tua Bíblia? Por que não é o escudo? Por que não é um discurso? É a espada para intimidar, para mostrar autoridade, e que se tiver que ser exercida, vai ser exercida. Lá naquela época era espada, né? Vai trazer a espada, porque está infringindo a lei. Então, porque está infringindo a lei e não quer se submeter a ela, é necessário que a autoridade entre com a espada. Até onde eu sei, a única espada que dá vida é a Bíblia, porque qualquer outra tira. A única arma que atira e o cara vive é a Bíblia. Qualquer outra mata. Então, as autoridades constituídas que andam na rua para cuidar daqueles que são de bem, precisam exercer com a espada, com a sua arma, o seu serviço, porque está agindo com justiça. Se você está agindo com justiça e precisou tirar a vida daquele cara antes que ele tirasse a sua ou de outrem, você não assassinou, mas você precisou matar aquele cara. Outra coisa é, o cara não tinha nada ali, você só suspeitou e encheu o cara de tiro. Você assassinou uma pessoa, precisa ser julgada por isso. Deu para separar? Mauro, era isso? Está agindo com justiça? Amado, é isso. Ah, pastor, mas isso às vezes é muito complicado. Então não entra para a carreira policial, porque você vai precisar usar, e você vai ter que usar consciente, e que tem que ser com justiça. Fala, Diego. Isso aí, o Diego está falando, que entra a intenção do coração, com certeza. O cara sai de casa com desejo, hoje tomara que eu mate 5. Tomara que eu nunca precise usar a minha arma. Eu acredito que seja o desejo, falando das forças policiais, que seja o desejo, que a partir, todo soldado romano, Paulo está falando sobre a espada, o soldado romano usa as espadas. Hoje em dia, pelo emblema, você vê os soldados romanos chegando, você vê o policial chegando, já deveria trazer respeito. E aqueles que estivessem em baderna ou em alguma coisa já deveriam se submeter, porque a Bíblia diz que é para se submeter às autoridades. Agora, quando eles não fazem isso e revidam contra as autoridades, a Bíblia diz que elas precisam agir energicamente, porque elas são constituídas para agir com justiça. Não é o desejo do soldado ter que puxar a espada e falar, cara, não faz isso, cara, tu vai ter que... Exatamente, o pastor está dizendo, pastor Manuel, uma forma de manter a ordem, você precisa manter a ordem. E quem é a autoridade ali? Uma troca de tiros, está lá os bandidos e está a polícia. Felizmente hoje, em alguns lugares o pessoal está torcendo pelo bandido lá, e às vezes obrigado ou não, mas quem é que está ali com a razão? É o policial, às vezes em desvantagem, em menor número, mas é ele, são eles que estão com a razão, porque eles estão cuidando do bem, a justiça, para trazer paz e ordem, mesmo que precise usar, na linguagem bíblica, a espada.
Não é um spray de pimenta que ele mandou, não, é a espada. Vai ter que usar de forma enérgica, tá, mal? Então, precisou, infelizmente, você vai precisar usar para trazer justiça naquele momento, porque você está debaixo desta autoridade, não só civil, da instituição a qual você é, mas porque Deus constituiu instituições no mundo inteiro para que haja justiça e que haja ordem na sociedade. Então, se precisar, infelizmente, tem que usar. Que passe logo esse tempo, né? Que a aposentadoria chega logo para acabar com esse negócio. Em nome de Jesus. Então, se o policial precisar usar, vai usar, irmão. Não tem problema nenhum. Ele precisou usar. Então, vai ter que usar. Não é pecado. Ok? Ficou alguma dúvida? Então, a melhor coisa, não entra para a polícia, que é mais fácil. Porque hoje em dia tá ruim. Na época do Mauro estava mais tranquilo, agora está brabo. Fala. Uma guerra, meu filho Davi está dizendo, e se for uma guerra? Você está indo lá, você está debaixo da obediência à sua nação. Aí você vai chegar lá na guerra, se você não for aquele soldado até o último homem, você vai precisar usar uma arma. E aí, você vai fazer o quê? Você vai entrar na guerra e vai fazer como? Você vai jogar sua arma no chão e vai correr de peito aberto? Está aqui, os anjos do Senhor acampam ao redor de quem tem. Pronto, caiu o muro. Foi para a glória. Acabou, fala, Diego. Para quem se recusa a ir para a guerra, né? Quem deserda, né? O Diego está falando ali que é militar. Quem deserda tem pena de morte. A única pena de morte que tem é para isso. Se tiver uma guerra, o cara, não vou, não quero ir, não sei, ele está sujeito à pena de morte. Então, deixa eu continuar lendo aqui. Portanto, verso 5, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque a autoridade são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos o que lhe é devido. Quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra, porque eles são autoridades. Ok? Vamos seguir então? Não vai dar não, mas vamos lá. Meu Deus. E pena de morte? É possível termos pena de morte hoje? Tem em alguns países. E em países que tem, nem todos os estados têm. Tá? A não ser países muito extremos, como Coreia do Norte, outros países assim, que pisou na bola, cortou o cabelo errado, pode ser morto, né? Porque os cortes de cabelo são determinados, cor de roupa é determinada, tudo é determinado na Coreia do Norte. Quem quiser morar lá, fica aí a dica. Eu não vou ter problema com corte de cabelo, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, tem países que têm a pena de morte, né? E tem países que não têm. Estados que não têm, obrigado. Tem estados que têm, estados que não têm. Por quê? Porque é um assunto muito delicado. Vamos pensar então no nosso. É difícil já pensar no dos outros, né? Vamos pensar no nosso. Pensa aí, nos nossos governantes, naqueles que estão sentados na cadeira de poder lá. Não pensa no Alexandre de Moraes, não, do Supremo Tribunal Federal, não. Né? Pensa em outros, né? Porque se pensar nesse aí, com certeza a gente está lascado. Mas pensa em outros. Será que se tivesse pena de morte aqui no Brasil, quem ia morrer? Se tem pena de morte aqui, quem vai morrer, infelizmente, são quem votou no Bolsonaro, quem é da direita e quem estiver contra eles. A gente que vai morrer, irmãos. Porque quem está no poder é corrupto. Então imagine se tem uma pena de morte aqui no Brasil. Quem morre? Primeiro a morrer os crentes. Primeiro a morrer são os crentes. Porque qualquer coisa que as outras camadas, né, falem aí sobre essas questões todas de conceitos familiares mudando, ideologia de gênero, essas coisas todas, que a gente fale já é taxado. Imagine se tem uma pena de morte. Você acha que quem ia morrer? O pastor que prega e diz assim, meu filho, você é gay, é opção sua, mas isso é pecado. Ai, me ofendeu! Pronto, vai na justiça. Quem vai ganhar? Vai ser ele. E se tiver pena de morte, quem vai morrer? Vai ser eu, porque não tenho cabrito mais, né? Você lembra do cabrito? O cabrito ia logo berrar. Não tem mais, agora sou eu. Eu que vou pagar, irmão. Infelizmente, pena de morte, se a gente estiver aqui, estamos falando ainda só no conceito da desorganização. Infelizmente, não tem como.
Eu não confio nos meus governantes, não confio. Torço para que os que estão no poder aí, né, realmente estejam lá para ajudar. Mas até então, poxa, a gente já está tão escaldado que eu tenho medo de água fria, irmão. Não confio em Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalo. Eu confio no Senhor, eu confiando nele e tendo a esperança que os homens façam certo e orando para que Deus tenha misericórdia disso. Agora, se tem pena de morte na nossa nação, ia morrer 80% de inocentes, poucos culpados. E os culpados que tivessem poder aquisitivo não iriam morrer. Não iriam. Não são nem presos, quanto mais ser condenados à morte, tá? Então, no passado, quem é que dava a pena de morte? Era o homem ou era Deus? Deus. Lá no Antigo Testamento, quem é que deixou tudo escrito? Assim morre, assim vive, assim ele vai pagar um tributo, assim leva uma ovelha, leva um carneiro, 2 rolinhas, ou se for isso aqui tem que morrer. Quem determinava tudo isso aqui era Deus. Mas e hoje é assim? Isaías 64:6 vai dizer que a nossa justiça, que é um versículo que eu amo muito, é como pano de chão, trapo de imundície, diz a palavra do Senhor, diante da justiça do Senhor. Para a gente querer falar, mas por que Deus faz assim? Por que Deus faz assim? A nossa justiça nem é nada, é pano de chão sujo, não foi lavado e está apodrecido, guardado atrás da geladeira 1 ano, diante da justiça do Senhor. Então não tem como, porque só quem tem conhecimento é o Senhor, para poder determinar pena de morte. Então, devido à nossa corrupção, infelizmente, hoje não podemos ter. Ah, pastor, mas e os países que têm pena de morte? Amado, vamos resolver o problema que a gente tem aqui. A gente não tem, então que não tenha. Como foi esse caso aí de assassinato, né? O tio abusou da menina, 3, 4 anos abusando da garota, de 10 anos, ela veio a engravidar. Então, por causa de um ato ruim da justiça, que liberou o cara em condicional, não, semiaberto, liberou o cara em semiaberto, em 2017, deixou o cara na rua, a menina não tinha pai que estava preso, não tinha mãe que tinha falecido, e o cara ficou abusando da garota, porque todo mundo trabalhando, ele que tomava conta, se entregou para a polícia, a menina estava grávida, foi necessário um assassinato, agora deixa a menina, vamos só focar no homem. E agora, o que a gente faz com esse cara? A opinião pública diz para fazer o que com ele? No mínimo, castração química. Eu sou a favor. Me desculpe se você se escandaliza, eu sou a favor da castração química. Se tivesse votação, fosse liberada para o povo, eu votaria na castração química. Ah, mas e se tivesse a pena de morte? Bem, nenhum condenado à pena de morte, ele é morto assim que a sentença é dada. Não é. Às vezes as pessoas passam anos, até décadas, para que chegue a definição da pena de morte. Então, ter a pena de morte não é um problema, porque se você for condenado à morte agora, pode ser que você vá morrer daqui a 10 anos. Ah, mas e se ele for condenado à morte? Pastor, não vai dar tempo, mas matar o homem que daria tempo de ser salvo, dá tempo de ser salvo dentro da cadeia. Tem gente pregando o evangelho dentro da cadeia. Dá tempo dele ouvir o evangelho lá. Dá tempo dele se converter lá e pagar pelo que ele fez. Ah, mas e esse aí? Dá tempo dele ouvir o evangelho lá dentro, se converter e ser castrado, para não sentir prazer nenhum ter a castração química. É, como uma circuncisão mais na raiz, né? Pessoal que sabe o que é a circuncisão. Nada de só no prepúcio, não. Vai na raiz ali, ó. Pega mais embaixo. É isso que deveria ser. Ah, pena de morte. Pessoal, não estou dizendo que eu sou a favor nem sou contra. Estou dizendo que se o cara que é condenado à pena de morte, dá tempo, amado, dele ouvir. Dá tempo dele ser alcançado, dá tempo dele se converter dos seus maus caminhos, se arrepender dos seus pecados e pagar. Porque o que você faz, você precisa colher. Você plantou, você vai colher. Você matou, você precisa ser preso. Ah, mas agora se converteu, está em bom comportamento. Não tinha que ter nada disso. Ah, está em bom comportamento? Continua lá dentro. Continua lá. Não matou? O cara não roubou uma margarina, pô. Não pode, o cara matou, o cara tirou a vida do outro, o cara foi perverso. Ah, mas o outro arrastou, como arrastou aquele menino Hélio de carro, aquela criança por quilômetros arrastando o garoto preso do lado de fora do carro. Ah, porque era menor, porque era não sei o quê. Se tem pena de morte, dá tempo do camarada se converter lá dentro e aceitar Jesus. Dá tempo de sobra, ele ainda ser um grande evangelista, até chegar o dia dele ser condenado e tomar a injeção letal e partir para a glória. E isso não vai desmerecer
a salvação que ele recebeu naquele lugar. Mas aquilo que ele fez, ele precisa pagar. Não tem jeito. Então pena de morte, sim ou não? Não sei. Agora, que dá tempo do cara se converter lá, dá tempo. É a castração química, sou a favor. Que faça-se amanhã nesse camarada aí que fez essa maldade com essa menina de 10 anos, ok? Então, só para lembrar, pena de morte é diferente de lançar alguém no inferno. Condenou a morte, o cara vai para o inferno, tem tempo de salvação. Balela, blá, 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 porque ninguém é morto no dia seguinte da sentença, não tem. Não é faroeste, não, que o cara é condenado aqui, é enforcado na árvore ali. Não é isso, não, acabou, não tem mais nada disso. Então, o próximo no Antigo Testamento se referia a quem? Ao povo, né? Levítico 19, 18. Aqueles que eram da nação, do povo. Então, no Novo Testamento, agora, o próximo quem é? Jesus vai dizer que pode ser até o teu inimigo, porque agora o negócio está abrangente, porque a graça foi dispensada a todos, não está mais sujeita a um povo, a uma nação numa área geográfica. A graça de Deus agora se espalhou por todos, porque o Senhor Jesus morreu por todo mundo, morreu para todos. Então agora o negócio vai mudando de figura, tá bom? Que é para a gente já começar a caminhar lá para outra parte. Alguma dúvida na questão da pena de morte? Tem muita coisa envolvida, irmão. Não dá para a gente debater, falar das leis, tem que buscar a Constituição e mais um monte de coisa para que a gente querer definir. O básico é, se tivesse, também não ia fazer tanto mal assim não, porque se a pessoa aqui hoje faz, porque vai morrer a maioria de inocentes. Se onde tem uma legislação muito boa já morre inocente, imagine aqui. Mas se fosse tudo perfeito, maravilhoso, funcionasse maravilhosamente, dava tempo daquele cara que foi condenado se arrepender dos seus pecados, ouvir a palavra e ser até um evangelista dentro da cadeia e depois pagar pelo que ele fez e partir para a glória e aguardar a eternidade para passar com todos os crentes. Então, fica mais fácil a gente entender dessa forma. Eu vou parar aqui nessa, porque não vai dar para continuar. Eu tinha que falar ainda do Novo Testamento, mas não vai dar tempo, porque faltam 13 minutos para acabar a nossa reunião aqui hoje. Eutanásia. Quem viu o filme Como Eu Era Antes de Você? Quem já viu esse filme aqui? Aquele filme de que a moça vai tomar conta de um tetraplégico, que era um jovem, orgulhoso, não sei o quê, depois que ficou tetraplégico, ainda estava orgulhoso, mas aí conhecendo uma menina humilde, né? Mas no final do filme, infelizmente, todo mundo chora porque ele opta pela eutanásia. E como no país dele não tinha, e ele era pobre, né? Tinha poucos milhões de dólares, um castelo, ele optou em morar na Suíça, aonde é permitido a eutanásia. E tem lugares, agora eu não sei se é a Suíça, porque está gravando, mas tem lugares onde você pode decidir morrer. Você descobriu que tem câncer. Então, antes de você entrar naquelas fases de sofrimento, você pode decidir o dia que você quer morrer. Você sabia disso? As pessoas filmam para que seja comprovado, e a pessoa vai lá, deita, tem os enfermeiros, os médicos, vai lá, dá aquela primeira injeção, não sei o quê, dá outra que paralisa o sistema nervoso, depois o respiratório, sei lá, o coração, vai assim por etapas, vai filmando tudo, porque a pessoa assinou um termo e decidiu morrer antes que chegasse às vias de fato. Isso é eutanásia. E aí? As pessoas dizem, é suicídio. Mas quando a gente vê aquele filme que eu citei, e a gente vê a história de vida daquele cara, como que ele viveu, como ele se apaixonou por aquela menina, e ele não poderia corresponder ao amor daquela menina, porque na cabeça dele, vamos pensar, um cara que tinha uma vida inteira pela frente, saltava de paraquedas, fazia um monte de coisa, agora só consegue mexer pouquinho os dedos e os olhos. E aí está ali com uma menina, não pode se relacionar com ela, não pode dar o amor que ela precisa, porque pode passar 1 ano, 2 ou 3, mas e aí? Não vai poder ser a pessoa protetora que ela precisa. Então ele decide tirar a própria vida. Na cabeça daquele camarada não tem mais nenhuma esperança. E aí ele decide tirar a vida. E é muito fácil a gente estar no nosso lugar e falar assim, mas não sei não, Deus cura. Não, Deus vai fazer. Mas só que quem é a única autoridade que decide quem vive e quem morre, continua sendo o mesmo. Quem? Deus. Essa Bíblia que eu tenho, eu comprei tem 1 mês. Eu comprei essa Bíblia por causa da página, achei tão bonitinha, e a capa azul. Mas ela é uma Bíblia, o título dela é Bíblia Além do Sofrimento, onde as lutas parecem intermináveis, a esperança em Deus é infinita. E ela traz estudos específicos sobre esse momento do sofrimento. E essa Bíblia diz
estudo, né, tem alguns estudos sobre isso, ela foi escrita ou redigida por uma tetraplégica cristã. Era uma pessoa que estava na igreja, louvor, tudo atuante, um acidente, de um dia para o outro a pessoa perdeu tudo, todos os movimentos. Passou pelas fases, né, a ira, a depressão, depois a aceitação, passou por todas as fases e ela conseguiu compreender que, apesar disso tudo, ela podia ser um instrumento de Deus para falar para as pessoas que estão passando a mesma coisa que ela. E aqui está o material. Uma Bíblia inteira, com vários comentários, palavras, exposições e contando a história dessa menina. Quem é o autor da vida? É Deus, irmãos. Nós não podemos decidir. Ah, pastor, mas e quem está ligado nos aparelhos? Também tem essa opção. Tem a pessoa que está em plena consciência. Ela optar, não estou dizendo que a pessoa que fez isso, o cara que optou por isso foi para o inferno. Quem é que julga quem vai ser salvo ou não? É o mesmo que dá a vida e tira. Então, não entra nessa neurose para fazer debate de tolo, né? Não estou entrando nisso. Mas, cara, se você tem consciência, a vida pertence a Deus. Aconteceu isso, arruma um jeito de tentar fazer com que nisso ainda, como essa menina fez, você possa glorificar o nome do Senhor. Agora, e a pessoa que está com os aparelhos? Lógico que eu estou falando isso, parece meio frio do jeito que eu estou falando, porque ninguém está na pele do outro, tá? Ninguém está na pele do outro para saber exatamente. Ninguém pode dizer para um tetraplégico de nós que estamos aqui, falar assim, cara, não faz isso, não opte pela eutanásia, eu sei o que você está passando. Ô miserável, como é que tu sabe? Tu anda, quando sair dali tu vai dar uma volta, vai passear, vai correr, vai andar de bicicleta. Então não pode. Agora essa aqui pode. Ela pode, porque ela pode dizer assim, olha, eu sei o que você está passando, não opte pela eutanásia. Ela pode falar isso. Então ela entendeu esse ministério na vida dela e está aí, ó. Tem vídeo dela na internet. Bota lá. Bíblia além do sofrimento, tem vídeo no YouTube dessa moça falando. Mas e a pessoa que está no aparelho? Está lá, se desligar o aparelho a pessoa morre. E aí quando a família opta por desligar o aparelho, isso também é uma eutanásia. Vamos desligar porque não tem mais jeito. E aí o que a gente faz? Ah, pastor, já vi pessoa que ficou lá 2 anos, 3 e de repente viveu. Ah, eu vi, não sei o que, eu vi. São assuntos fáceis. São assuntos fáceis que eu posso dizer assim, faça isso ou não faça isso. Irmãos, a gente faz igual o Tiago recomenda lá no capítulo 1, acho que verso 5. Você está precisando de sabedoria? Peça a quem tem. Peça a quem tem. Nós não sabemos a dor que as outras pessoas sentem. Nós não sabemos como a cabeça da outra pessoa está. O nosso papel é levar vida para as outras pessoas. Mas se colocar naquela situação é muito complicado. Então o que a gente faz? Não tem como bater martelo em nenhuma dessas coisas que eu estou dizendo aqui. Fora ser policial. A melhor coisa é tratar caso a caso. Com oração, quando você se coloca no lugar do outro, esqueci a palavra, fala aí. Empatia. Você ter empatia, se colocar no lugar do outro. Tenha empatia, né? Antes de ser um crente chato, tenha empatia pelo que o outro está passando. Mas não são assuntos fáceis. Mas a premissa que é, quem é o autor da vida, é o Senhor. Ele que é o autor da vida. E só Ele tem o direito de tirar. Só Ele tem. Isso não muda. Agora, como é o desfecho de cada coisa dessas, irmãos? Isso é muito triste e complicado da gente querer dar pitágoras. Isso aí, cuida do caso, se você conhecer alguém, peça sabedoria ao Senhor e Ele vai dar discernimento para você poder tratar naquele momento. Agora, escrever uma cartilha de faça assim, seja assim, faça assim, não tem, irmãos. Não tem. E se tivesse que ter, estaria aqui. Mas a primícia está. Quem dá a vida é o Senhor e Ele que tira. Não dá tempo da gente continuar, né? Eu queria falar sobre a questão no Novo Testamento, mas deixa eu só resumir, tá, do Novo Testamento. O Novo Testamento, Jesus vai dar uma ênfase maior. Ele vai falar lá em Mateus 5, Mateus 6,
deixa eu ver se, Mateus 5, versículo 21 em diante, ele vai falar assim, vocês ouviram dizer, não matar, né? Mas eu digo que se você falar, o Senhor vai trazer essa questão do matar o outro, muito mais do que simplesmente tirar a vida física. O Senhor vai estar falando de matar ou tirar a vida social, emocional, quando você, com uma palavra, mata outra pessoa. E aí o Senhor vai falar, só porque matar não, mas se você fala mal do seu irmão, se você lembrou, vai levar uma oferta e lembrou que teu irmão tem alguma coisa contra você, está dentro do mesmo contexto do usar a língua de jeito ruim. Volta lá, se conserta com o teu irmão, depois volta e continua a oferecer a tua oferta. Porque senão o Senhor não vai aceitar. Por quê? Porque você está ferindo, você está matando. Então o Senhor Jesus vai trazer no Novo Testamento, depois você lê capítulo 5, eu ia ler outros montes de texto, mas não dá. Mateus 5, 21 em diante. A questão do matar não é somente o físico, porque tem mulheres dentro de casa, alguns homens, a maioria mulheres, que estão mortas emocionalmente. Tem mulheres hoje que tentam o suicídio, não é porque elas não querem mais viver, não, porque ela não sabe como viver, porque ela está morta emocionalmente. Porque tem um troglodita dentro de casa. Tem um camarada dentro de casa que é uma praga. E faz de tudo para colocar a mulher para baixo. Você não é nada, você não é ninguém, você não chega em lugar nenhum. O que você tem porque eu tenho, porque eu estou do teu lado. Se eu não estou do teu lado, nem as pessoas que você conhece, vai destruindo a pessoa. Está matando aquela pessoa. Está tirando a vida emocional daquela pessoa. Aquela pessoa só sobrevive, mas vivendo. E é sobre isso que Jesus também vai falar. O Senhor Jesus vai trazer e vai abranger o não matar, não só em tirar a vida fisicamente, né? Agora ele está trazendo isso também para a questão emocional. Você pode ficar de pé aí no teu lugar? Ih, rapaz, tinha coisa beça aqui, vai ficar tudo para trás. Resumindo, Êxodo 20, versículo 13, não matarás. Pegando o apanhado do Antigo e do Novo Testamento, não matarás nem o corpo, nem a alma, nem o espírito de ninguém. Você não vai diminuir a pessoa pela religião dela, você não vai diminuir a alma da pessoa pelas emoções dela e não vai também tirar a vida de ninguém. Esse mandamento do Senhor, para nós hoje no Novo Testamento, tem uma abrangência e uma autoridade muito maior, que não é somente tirar uma arma, mas Provérbios 18 vai dizer que o poder da vida e da morte está na língua. E quem souber, ou conforme você usar, você vai arcar as consequências por ela. E Jesus também vai dizer em Mateus 12, que toda palavra frívola, toda palavra inútil que foi falada, vai aparecer no dia do julgamento. Por quê? Porque isso também tira a vida das pessoas. Vamos agradecer ao Senhor.